Blox Fruits, um dos jogos mais populares do Roblox, conhecido por ser um jogo do One Piece, mas o que poucos sabem é que o jogo já passou do seu auge e agora está neste momento em queda. Então se acomode na sua cadeira e prepare-se, porque hoje vamos explorar o auge e a queda do Blox Fruits. Opa, eu sou o Cydra, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal sem muita enrolação. Bora começar! Início. Vamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente em 2019, quando o Blox Fruits foi lançado. E quando o Blox Fruits foi lançado, até que era um jogo bem famoso, porque batia 20k players, que para a época eram muitos players, que convertendo para os dias de hoje deve dar uns 150, 200k players. Mas no update 1 não tinha muita coisa para fazer. Ou tu farmavas e pegavas nível máximo, ou pegavas itens como estilos de luta, frutas, armas, espadas ou acessórios. Nada assim muito interessante. Os primeiros updates, sendo mais específico da 1 até a 7, não trouxeram assim grandes coisas. Basicamente tivemos novas frutas, estilos de luta, espadas, acessórios e algumas ilhas para farmar. Nada assim de meu Deus do céu. E o jogo até que era um pouco chato na época, para ser sincero. Mas a grande viragem aconteceu no update 8, que nada mais nada menos introduziu o Second Sea. Na altura, a diferença de tamanho entre as ilhas do primeiro mundo e comparando com a primeira ilha do Second Sea era impressionante, era muito maior e era uma coisa muito insana, não sei. Para além disso, adicionou coisas muito marcantes que são utilizadas até hoje, como o NPC das raças, o boss de um Flamingo, que na época era um boss muito forte e se dropava aqueles jogos que eu esqueci o nome, todo mundo ia ter medo de ti no server, porque era praticamente o acessório mais cobiçado da altura. E também veio o Dragon Tail V1 e por último a possibilidade de evoluir a raça para V2 e entre outras adições. Mas para mim esse update foi 10/10, eu achei ela muito interessante, foi uma das melhores updates da história do Blox Fruits. Ok, agora que nós já falámos muito do início, agora vamos passar para o auge, sim. Vamos passar para a melhor parte do Blox Fruits, ou a melhor época, como muitos dizem. O auge nada mais nada menos começou a partir do update 11. Tivemos as tão agradadas frutas despertadas, que na época, meu Deus do céu, mano, essa update foi fodástica, não dá, mano. E as frutas despertadas foram Flame e Ice, Quake, que dominaram o meta do jogo, quanto para PVP e Farm, e mano, não dá, era muito foda. Até hoje essas frutas são muito boas para PVP. E agora vamos para o update que muita gente diz que foi a melhor do Blox Fruits, que é o update 14, que também eu achei que é a melhor update da história do Blox Fruits. Mas o engraçado é que esse update não lançou assim tantas coisas como a 11 ou a 8. Mas porquê que dizem tanto que esse é o melhor update da história, sei que não lançou muita coisa? E nada mais nada menos pelo equilíbrio de PVP, que na época, para mim aquilo foi o auge do PVP, não havia muitas frutas spammers nem nada contra quem usa fruta spammer. Mano, se usas aquilo, podes usar spammer, podes usar, eu não decido, é que decides a forma de jogar, mas eu não sou muito fã de spammer, mas eu não estou dizendo que não podes usar ou não, mas é isso. E se não me engano, acho que isso foi o auge da comunidade, ou foi entre o update 10 e 14 que a comunidade só se ajudava, não havia gente tóxica de spamar isso igual hoje em dia. E a jogabilidade era, para mim, menos repetitiva, não sei porquê. Mas para mim isso foi o melhor update e para muitas pessoas antigas do Blox Fruits. Mas como tudo não é flores, agora vamos passar para uma parte meio triste, que é a queda. Infelizmente, a partir do update 15, o jogo começou a decair. Embora tenha tido o Tier de Cia, e foi um enorme update, foi muito fixe, mas por outro lado teve umas coisas que destruíram um pouco o update. Mas veio muita coisa como frutas novas, espadas, acessórios e, veio muita fruta, veio muitos acessórios, veio muita espada, sério. O hack da observação V2, que na altura era muito difícil de pegar, era, eu acho que a coisa mais difícil de pegar que havia. Mas também houve algumas adições que começaram a desbalancear o jogo. Ok, mas já falaremos do que é que desbalanceou este update, mas primeiro vamos ver o que é que lançou. O level cap foi de 1525 para 2000, quase 500 níveis de diferença, meu Deus.
Essa update até que foi muito recheada. Veio muitas ilhas, veio muita coisa mesmo. E eu gostei muito dessa update. Foi para mim a terceira melhor update da história. E tem muita gente que considera melhor, mas para mim não é melhor. Por dois motivos que eu vou explicar agora. E então, entre duas frutas, que uma veio um despertar e a outra lançou, e as duas frutas são a Buda V2, que recebeu um despertar, e a Venom, que foi uma fruta que lançou. E foi mais ou menos isso que lançou sobre o update 15. Ok, mas como eu tinha dito, uma fruta veio chamada Buda V2, ou melhor, um despertar. E na época era extremamente apelão, a melhor fruta que havia no jogo para PVP e farm. E só para dizer que o Buda ainda não tinha sido nerfado, então, meu Deus do céu, para lidar contra essa fruta não era nada fácil. Então tinhas ou fazer team com algum amigo, ou arranjar alguma estratégia correndo, uma coisa assim. E era mais difícil do que hoje em dia. Agora hoje em dia tem muita coisa para encontrar a Buda, como Kitsune, acessórios, espadas, entre outros. E na época não via muitas espadas nem nada disso, não via frutas muito boas, então mano, a Buda ficou muito apelona para essa altura. E a Venom também era uma fruta muito apelona que veio no update, que é apelona até hoje, junto com a Buda, que também rapidamente se tornou o meta da atualização, que também era muito forte, os dois batiam de frente, mas só que eu acho que o Buda era um pouco melhor em geral. Mas mano, a Venom também era muito forte para PVP, fazendo as duas desbalancearem muito o PVP do jogo. E muita gente iria PVP com essas frutas durante essa época, então era muito difícil mesmo de ir PVP. E não tinha como bater de frente contra essas frutas. Mas para piorar ainda mais a situação, veio a tão odiada Electro V2, que até hoje é muito apelona, está no top 3 dos melhores estilos de luta do jogo. E meu, para a época era o melhor estilo de luta que havia, e era muito pelão, mano. Não havia muitas frutas boas, essas coisas, então virou muito apelão mesmo. Então a combinação era Buda e Electro ou Venom e Electro, que deixava muito difícil os outros ganharem o PVP. E assim os outros ganhando, tinham a Buda ou a Venom, deixava o PVP muito mais fácil. Agora, ignorando o update 16, que foi um update de Halloween, não trouxe muita coisa assim interessante, vamos logo para o update 17 parte 1. E nada mais nada menos veio a Soul e a Ascend V2, tá? Não é a Ascend normal V2. Mas o problema não era a Ascend V2. A Ascend V2 até que era muito boa para a época, mas não foi uma fruta que desbalanceou o jogo. Mas a Soul desbalanceou o jogo mais ainda, porque para a época era muito forte, era tão forte igual a Venom. Ok, agora e com isso, com uma nova adição de uma fruta mais spammer ainda, destruindo o PVP, e agora veio um problema muito grande, que é a comunidade começou a ficar muito tóxica, porque só havia gente que usava essas frutas e depois começavam-se a xingar dizendo que um não sabia jogar porque usava uma fruta muito apelona. Depois começou a se aproximar igual aos dias de hoje, que só tem gente que reclama do PVP, essas coisas. Mas antigamente não era assim tão forte, podemos dizer. Ok, tu achaste o update 17 parte 1 muito desbalanceado, isso porque nunca viste o update 17 parte 2, que virou o PVP do jogo de cabeça para baixo, que nada mais nada menos lançou a Phoenix V2, que antes do nerf, que é quando lançou, ela era muito, mas muito apelona. Eu acho que é a fruta mais apelona da história que já pisou no Blox Fruit, sim, sendo mais apelona do que a própria Kitsune, a Leopard, Dog V2 e essas frutas aí. Mano, para a época, a Phoenix, para além de ter uma cor praticamente infinita porque não gastava quase energia, mano, era tudo muito apelão. Era todos os ataques, depois praticamente eras imortal, então não morrias e... Mano, o pior de tudo não foi nem a Fênix ser muito apelona demais para a época, e também se tivesse hoje em dia sem os nerfos ia ser muito apelão. Mas o real problema é que muita gente mesmo estava usando a Fênix para PVP, parecido com uma update futura, e destruindo assim muito o PVP e destruindo mais a comunidade. E estava meio que ficando impossível jogar PVP, mas ainda bem que depois de uma semana o Gamer Robot viu que criou uma fruta extremamente apelona e nerfaram, porque se não tivessem nerfado, eu não sei se o Blox Fruit estaria vivo até hoje. Porque,
não dava para ir PVP praticamente. Mas uma coisa mais triste do que o declínio é que nós já chegamos no final da parte 1. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, subscrevam-se e comentem, porque assim vai ser muito mais rápido de vir a parte 2. E como eu tinha dito, já chegamos no final do vídeo. Então tenham um bom dia e falou!